6, 7 e 8. Para começar, eu não sei se vocês viram ontem o Instituto Ipsos, que é um instituto de pesquisa conhecidíssimo aqui e fora daqui, divulgou a seguinte pesquisa: Brasil é país que mais crê em Deus no mundo, 89% da população. O Brasil é o país no mundo em que a maior parte de sua população acredita em Deus. Preciso de microfone, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá vendo? Em Deus. É o que mostra um estudo feito pelo Instituto, indicando que 89% dos brasileiros acreditam em um Deus único, caso de religiões cristãs, judeus e muçulmanos. O mesmo percentual encontrado na África do Sul. Segundo o levantamento, 2% preferiram não responder, 4% não tinham opinião definida sobre o assunto, e outros 5% não acreditavam em um Deus, ou em outra divindade única superior. Além de Brasil e África do Sul, o ranking conta em suas principais posições com Colômbia, 86%, México, 85%, Peru, 84%, Turquia, 82%. No lado oposto, Japão, 19%, Coreia do Sul, 33%, Holanda, 39%, Suécia, 41%, e Bélgica, 42%. O estudo foi feito em 26 países e aponta que 61% da população dessas nações acredita em Deus ou em uma entidade superior equivalente. O índice de ateus entre os países chega a 21%. O percentual dos ateus é maior entre as mulheres, 62%, do que entre homens, 59%. A pesquisa foi feita entre 20 de janeiro e 3 de fevereiro e foram feitas 19.731 entrevistas nestes países, 1.000 aqui no Brasil. Margem de erro, 3 pontos e meio. Pois a Dani faz chegar para vocês, não sei de que jeito, mas ela faz chegar, né? Porque a matéria está no Globo, eu recebi, e como eu estava pensando ontem no assunto de hoje, né, que eu ia começar com fé, e aí fiquei pensando, que curioso esse colocar a fé da maneira como a pesquisa coloca. Porque a gente vai ver Emmanuel botando a fé de uma maneira completamente diferente daquela que a pesquisa efetivamente põe. A crença nessa manifestação originária desta ou daquela visão religiosa realmente é algo que tende a desaparecer, já que as religiões, por serem fruto da criação dos homens, elas vão ter que ceder espaço para a religiosidade, que é alguma coisa inata ao espírito, sem essa preocupação do louvor, da casa, da presença, do isso, do aquilo, que vocês percebem, quanto maior o grau então de desenvolvimento do país, menor o envolvimento com esse tipo de coisa. Há uma outra pesquisa da Ipsos, mas essa não trouxe, mas o destaque também aparece, é que os religiosos, aqueles que estão então à frente desses grupos, passaram a migrar para a política. Então ela mostra que os dirigentes religiosos passaram a migrar para a política. Isso é coisa para pensar, até porque eu
não li a pesquisa totalmente, né? Mas é uma coisa para pensar. Por que é que o religioso resolveu entrar na política? O que é isso? Né, dona Ana? Pode ser. Nem sei. Nessa altura do campeonato, eu não sei. Falante, alguma coisa relacionada ao poder. Lógico. Sim, evidente. Falante, poder. Moeda. Só uma colocação. A pesquisa não fala sobre islamismo, a religião mais crescer no mundo, Não, eles levam em conta dos 3 que eles checam, muçulmanos levam, judeus, cristãos e muçulmanos levam em conta assim, né? Então, essa coisa de natureza religiosa, que eu acho, do ponto de vista assim, enquanto estrutura religiosa, é algo que realmente tem que começar a ceder, desaparecer. Acredito, quem sabe numa nova fase da humanidade, isso deixe de ser necessário. Né? Porque a gente vê muito mais obrigações externas do que internas. Ir a culto, comparecer, observar isso, observar aquilo, quando na verdade Jesus lá atrás tinha deixado claro que não importava você observar nada, bastava que você estivesse em contato com Deus. Acho que é isso que o nosso tema de hoje ajuda. Antes, eu vou pedir licença para vocês para voltar um pouquinho, tá? Eu faço sempre essa volta porque tem uma lógica naquilo que essa volta propicia. Primeiro capítulo, a mente, o espelho da vida em toda parte. Ela é o campo da consciência desperta na faixa evolutiva que o conhecimento adquirido nos permite. Capítulo 2. Vontade. Vontade é a administradora dos departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. Através da vontade, diz ele, nós não conseguimos impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Precisava ter voltado aqui, porque hoje nós vamos ver associação. E a associação tem tudo a ver com essa ideia da conexão. Então, a vontade tem um controle sobre o que é nosso, pelo menos deveria, porque não consegue controlar o que nos circula. Não dá. Na vontade, não. Eu consigo controlar as influências que eu vou reproduzir. E a gente vai perceber hoje que nem sempre isso se dá da melhor forma possível. Cooperação é quando a gente trabalha no sentido de ajudar os que estão na nossa retaguarda, contando com o apoio dos que estão na nossa dianteira. É aquilo que ele vai, então, sistematizar nessa frasezinha que está aqui. A consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração,
nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Isso é a síntese de, não do que eu tinha dito, mas de instrução e de educação. Ok? Então, hoje nós temos um outro trio pela frente. Ele continua abrindo, mas é importante não perder a origem. Ele vai o tempo todo indo, voltando, para que a gente guarde, é verbal a cartilha. Uma cartilha verbal você vence pela repetição, pelo exemplo. E aí o sujeito guarda e volta. Então nós saímos desde o que somos, a ideia que ele fala do papel da consciência, até os mecanismos que a consciência vai utilizando para poder trabalhar em si mesma. Em si mesma. Todo o projeto do livro Pensamento e Vida é esse trabalhar em si. Cuidar de si. Para quê? Para você crescer. O assunto que ele primeiro toma hoje é o assunto fé. É uma longa exposição sobre fé e uma maneira, assim, bem interessante de abordar. Olha como ele chama a atenção quando a gente tem que começar, Ele diz, para você encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, você tem que buscar com perseverança e, a palavrinha-chave que está ali, fervor. Mas esse fervor não tem nada a ver com o que muitas vezes a pessoa imagina de fervor. É uma questão clara de você manter uma adesão firme. Então eu tenho que buscar isso pensando no quê? No bem. Veja que ele não faz, a partir de agora, nenhuma colocação, eu não vou ficar repetindo o que está no texto aí, que vocês podem checar pela lousa ou lembrando da leitura. Eu não vou ficar nos exemplos, mas ele se serve de uma série de exemplos, que ajudam a pensar. Ele fala na luz, fala na fotografia, fala na voz. É um mecanismo para tentar preparar a verdade que ele quer soltar e que para mim está naquilo que vem antes da pergunta. Ele tem uma pergunta que aparece aí, entretanto, como exprimir a fé? Está aqui. Mas é interessante o que ele escreve no parágrafo anterior. Não podemos plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. E ele começa então a dizer o sentido de fé, que é o sentido do confiar. Confiar. Muita gente vai jogar o sentido do crer. E ele vai reconstruir a ideia da confiança. Confiança. Que no limite significa certeza. Certeza. Então você confia porque você tem certeza. Certeza. E esse é um ponto muito interessante, porque se nós formos buscar em todos os episódios que narram intervenções de Jesus em favor daquelas pessoas que o cercavam e que os seus seguidores anotaram, se veridicamente, se corretamente, nós não sabemos porque esses dados se perdem, mas o fato
é que sempre que algo precisava ser dispensado a alguém, havia a cobrança de um gesto de confiança. Tanto que aquela mulher que consegue a cura a partir de um sangramento que não tinha fim, Jesus elogia o fato dela ter ido atrás dele, tocado e esperado. Quer dizer, ela confiou antes mesmo de ter o resultado. Ela confiou, eu vou ser ajudada. E foi. E foi. Então, a ideia da confiança é interessante, porque agora ele larga uma pergunta para a gente pensar. Como exprimir essa confiança? Para dizer, você não vai encontrar no vocabulário nada que explique isso. Então percebe que quando a gente entra no campo da crença, crença não é confiança. Estou dizendo crença no sentido de que aquilo que eu falo é verdadeiro e todo mundo tem que aceitar essa verdade que está aqui. Bom, é o que a gente vê disseminar todo dia aí. Né? Que é que tem a verdade. Mas e o vizinho? Não, o vizinho não tem. O vizinho é do mal. Tem, somos nós. Né? E esse raciocínio não é o raciocínio que ele vem fazer. Ele não vem fechar isso, não vem fechar porta nenhuma. Aliás, não existe em doutrina espírita porta fechada. E às vezes eu fico assustado porque vejo espíritas tomarem a questão doutrinária, para mim é desconhecimento, como se não é a última coisa que tem. Depois disso, amigo, foi a última coisa possível que tem para ver se nós conseguimos conhecer outras coisas. Ponto. E nada mais. Eu sou para você o espírito La Vérité, para Kardec, a verdade. Eu sou para você a verdade. Quer dizer, eu vou te dar informações que são verdadeiras. Você vai checar. Mas é nesse sentido. Até porque não dá para imaginar que estando na Terra nós tivéssemos condições de aprender e apreender aquilo que nós ainda nem temos campo vibracional para poder assimilar. Nós estamos muito, mas muito distantes dessa compreensão. Muito. Então, é um passo adiante que havia sido dado lá atrás por Jesus, mas incapaz de compreender. Quando ele conversa com Pilatos e diz: meu reino não é daqui. Se fosse, eu não estava entregue. Quer dizer, ele consegue desmontar o raciocínio que Pilatos tinha de que ele era um opositor aos romanos. Diz: meu reino não é daqui. Primeiro, que se fosse, eles não tinham me entregue. E quando ele vai fazer esse teste, eles optam por Barrabás. A hora que ele vai, porque Pilatos age aí de uma maneira assim: deixa eu testar se esse cara não é mesmo o rei desse povão que está aí fora enchendo os picuados. Põe ele lá fora, depois de ter mandado aplicar um severo castigo, e diz: olha, está aqui o homem. Vocês querem ele ou querem Barrabás? E o povo pede Barrabás. Quer dizer, então ele não era o rei dos judeus. Ele não era. Mas não era mesmo. Não tinha, não era. Então, meu reino não é daqui. E quando Pilatos lhe pergunta se você é rei, ele também devolve com uma outra. Tirar Pilatos do jogo. Você diz. Eu não. Você diz. Quer dizer, isso é coisa sua.
não dava condição de passar para aquela época mais informação do que isso. Não dava. Então era necessário um novo tempo. A maturidade, a ciência, passar de novo essa questão de acreditar pela peneira. E aí vem o iluminismo, passa tudo, mostra leis, mostra as coisas. Oxe, então tem condição de falar mais alguma coisa. Nesse momento o Espírito Verdade fala mais um monte de coisa. O que agora o Emmanuel vai nos aproximar dessa questão é tentando explicar o que é essa ideia de ter fé. Tem um parágrafo bonitinho. É força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, é uma força que nasce com a própria alma. Uma certeza instintiva. O instinto é o que guia o princípio inteligente. Todo princípio inteligente age por instinto. Rudimento de inteligência, mas age instintivamente. E quando os espíritos analisam instinto e inteligência, eles costumam dizer: se você seguisse menos a sua inteligência, você se daria melhor. Mas é uma questão sua, eu não posso responder por você. Se você fosse mais pelo instinto, você estava mais sintonizado para entender, né, que há uma sabedoria, que é a inteligência suprema. Há uma sabedoria muito maior do que eventual sapiência que nós possamos acumular. Diga. Mas o instinto não leva ao primitivismo? Não. O instinto é o que guia o princípio inteligente. O comportamento que se adotam ou adotado com práticas que são rudimentares pode vir a ser associado ao instinto, mas não é o jeito que Kardec trata a questão em A Gênese. Porque ele vai trabalhar a ideia do instinto e da inteligência dentro de bem e mal, ciência de bem e mal, para dizer que instintivamente o princípio inteligente busca cumprir as leis da vida às quais ele se submete. Então ele tem fome, ele ataca, ele come, mas ele não armazena. Ele come, não armazena. A inteligência vai levar a quê? Ao armazenamento. Então nós vamos armazenar. E isso exacerbado é o egoísmo extremo, em que a gente tem o armário repleto, com bichinhos comendo aquilo que está no armário, e o sujeito na rua desmaia de fome, porque na nossa casa tem a comida guardada, mas no estômago dele existe a carência total. Se a gente levar isso ao máximo, você descobre que é o mundo. Poucos têm absurdamente muito e muitos têm inegavelmente pouco. 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 No mundo que com 1 bilhão de pessoas produzia alimentos para todas, com 7, 8 bilhões também produz para todas. O que não é um problema econômico, como se pensava. É um problema de comportamento. Então, a inteligência
que é um atributo que o espírito desenvolve, a inteligência que faz com que o sujeito então se considere mais do que outro. Porque eu sei, porque eu tenho, porque eu posso, então eu sou mais. Porque eu sou mais, o problema é dele, não meu. Mas não é esse é o caminho. Não é esse o caminho. Ok? Vamos voltar nessa questão aqui então, ó. Força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Evidente que a compreensão dessa sabedoria da própria vida não é franqueada nesse instante. Nós não temos noção de vida ainda. Tanto que nós vivemos de existência em existência. E é tão forte esse nosso compromisso que nós achamos que a existência é a vida, quando a vida é muito mais que a existência. Nós estamos existindo nesse corpo aqui, sobrevivendo nele, mas dele não somos. O que era para ser um fator de absoluta tranquilidade traz incômodo para as pessoas. Eu acho isso fim do rolo. Imagina todo dia levante-se que sou espírito imortal. Isso é a melhor coisa que eu podia saber. Sou espírito imortal. O que acontece se o meu corpo morrer? Tô nem aí, o corpo morreu. Mais um. Agradeço e toco o barco. Eu sou o espírito imortal. Esse é o maior tesouro que alguém podia saber. E o pessoal que sabe, pela de medo. Nossa, e se eu morrer amanhã? Você não vai morrer. Tem certeza? Não tenho certeza. É mais do que certeza. Você não vai morrer. Vai morrer a forma física que o seu espírito se utiliza para mais uma experiência. Ponto final. É essa a mensagem de Jesus no exemplo. Eu vou, mas volto. Como? Espera, eu volto. Eles vão achar que me mataram, mas eu volto. E o que aconteceu? Esse é um ponto de fé das várias religiões do mundo. Ele voltou. Ressuscitou dos mortos. Não. Ele voltou com o corpo espiritual. Não, ele não pegou. Não revogou lei nenhuma. Ele voltou no ponto. Como se a gente pudesse agora aqui também pedir aos espíritos que estão aqui: olha, vocês conseguem se fazer visíveis para nós? E eles diriam: bom, amarra alguns na cadeira e depois a gente faz, né? Faz a experiência. Muitos não ficarão. Eu conheço gente que não ficaria, né? Não tem problema nenhum, não fica. Até porque não se sabe o que tipo de imagem nós veremos. Ela será mais ou menos nivelada pela nossa vibração. Evidente que num trabalho como da Sociedade Parisiense, se fosse lá se manifestar alguém, o Espírito Verdade está aqui, puxa, também está São Luís, também está Vicente de Paulo, também, olha o time. Agora, para nós, não é bom não. Não é bom não, porque aí a gente volta ao filme Sexto Sentido. É aquilo que o sujeito vê, porque é aquilo que é a vibração daqui. Não tem jeito de ser diferente. Mas não pode vir uma entidade angélica? A pergunta não é se pode, é o que ela viria fazer. O que ela viria fazer. E a gente aprende que os espíritos sérios
Não tem tempo a perder. Fazer o que lá? Ah, porque eles vão ficar convencidos. Não ficaram com Jesus. Não ficaram com Jesus. Não ficamos. E que adianta trazer um outro? Percebe? Vem aí quem? Quem? Primeiro que a gente teria que buscar no nosso imaginário, né? Naquele tipo de coisa que a gente acha que é. Porque também as imagens... Mas vamos lá, vamos admitir que a gente quisesse ver o professor Rivaio. Né? Esse é um desejo que eu particularmente tenho. Puxa, lógico que adoraria ver. Até para beijar a mão dele e agradecer assim de joelho. Ele já ia me dar um tremendo de um chega para lá. Falei, que isso, cara? Não é isso. O objetivo não é esse. Mas a minha gratidão para ele é tamanha que eu não teria outra postura. Eu não teria outra postura de agradecimento. Né? Mas não é esse o sentido. Então percebe como ainda para nós é uma coisa assim bem... Tem outra frasezinha que vem aqui logo em seguida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Só isso aqui também já dá um pano para manga, que brincadeira. Palpitar em todos os seres, vibrar em todas as coisas. Depois, não vou parar, não vou nisso não, vou para baixo. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Você achou aí, Carlos? Olha, todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Sobre essa coisa instintiva que vem com a alma. Depois, lógico que ele vai dar os exemplos, e dá exemplo desde o campo, fala a respeito da alimentação, e é verdade, nós de certa forma nos alimentamos e não vamos acompanhar aquilo que o nosso corpo vai processar, mas ele processa. Então é uma coisa assim bem que está em tudo. Eu queria destacar esse trechinho aqui, que é uma advertência muito legal. Utilizando-nos conscientemente, principalmente o conscientemente, de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho da evolução. Vamos pensar nessa frase um pouquinho juntos? Ficou claro agora que fé para ele é energia. Se não ficou, eu não cantei a bola lá, mas agora nesse ponto já posso cantar a bola. Fé para ele é uma energia. Uma energia que, como a alma, é uma energia. Porque a alma, para nós, não é nada. Os espíritos dizem é uma centelha, evidente a centelha é divina. A alma é uma energia em potencial que agrega campos vibracionais e com isso avança. É por isso que do átomo ao arcanjo não tem solução. O que tem é dilatação. Você vai sofisticando, melhorando, aperfeiçoando, crescendo, amparando. Olha as leis que a gente já viu aqui antes dessa. Instrui, educa, tá? Então põe que é essa ideia. Aí ele diz, se você utiliza isso de maneira consciente, e esse consciente é se você efetivamente aceita que Deus é a sabedoria, e a sabedoria
não tem equívocos, tem leis. Você evita as curvas evolutivas, os desvios. O Richard usava uma expressão muito interessante. Ele dizia assim, que a gente tem um caminho ascensional reto, mas nem sempre a gente consegue fazer. Então a gente entra no desvio e vai. O caminho está aqui e eu estou indo na direção do braço aqui. O caminho é onde está minha cabeça e aqui está meu braço. Puxa, estou errado. E agora? Bom, agora não dá para poupar e vir aqui. Não. Agora você tem que recolher e daqui retomar. Ele usava essa expressão assim tão interessante, porque às vezes a gente vai tão longe que só mesmo retomar pode ajudar. O drama é que o retomar a jornada significa o dispêndio de muito tempo, muitas encarnações, muitas oportunidades. O caminho é reto, porém nós saímos. Ele chama atenção justamente para isso. Se nós guardarmos, essa ideia consciente, nós vamos suprimir longas curvas do caminho evolutivo. Vamos poder ganhar tempo. E para a evolução, continua ele nesse parágrafo agora que vai falar com a pesquisa. Foi aí que eu achei. Seria abandonar as portas largas? É usar o caminho estreito, sempre. Usar o caminho estreito e abandonar as portas largas. Não ceder ao convite que é o perder-se. Ou perder-se. Você tem liberdade? Tem. Mas o caminho está aqui. Mas você não quer? Ótimo. Ninguém vai te forçar. Ninguém. Seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível. Está em algum canto aí, Carlos. Seja qual for isso. Seja qual for a nossa ideia religiosa, a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. O bem é o conhecimento, o mal a ausência dele. O conhecimento leva a você buscar fazer o melhor, sempre. Então, seja qual for a ideia que você tenha de Deus, se a sua visão não levar à prática do bem, você vai se perder. Um parágrafo depois ele diz: o bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Ele insiste nesse mesmo jogo o tempo todo. Energia, confiança, para poder avançar. Mas isso não implica religiosidade também. Não está querendo você de joelho em lugar nenhum. Nenhum. Olha o caminho que ele dá, e a gente, quando pensa em fé, porque é fé, eu acredito na sabedoria divina. Portanto, se eu
tenho essa certeza da sabedoria divina, eu vou na boa. Cada dia basta a sua preocupação. Ninguém pode acrescentar 1 centímetro na sua altura. Até o cabelo das vossas cabeças estão contados. A gente vê de Jesus o tempo todo largando, ó. Presta atenção, cara, presta atenção. Vai, não tem saída, é assim, é Deus. Que a gente ainda acha que é o comerciante, né? Senhor, estou indo no centro faz 1 mês. E a cura ainda não apareceu. 2 meses que eu tomo passe toda semana e não melhorou nada. O que vai melhorar? A gente percebe que nem a compreensão do sujeito a respeito de tudo. É a troca, a gente quer a troca. Eu acredito, mas só... Está longe da gente entender a sabedoria. A sabedoria tem o quê? Leis. Que nós vamos descobrindo. Esse é o jogo que a gente está jogando. Conhecer as leis divinas. Para a partir delas, caminhar. Ele continua aqui dizendo assim: procuremos, é isso mesmo? Isso, aqui que está então o roteiro para eu poder viver dessa forma. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Bom, vou ter que sintetizar numa frase só, senão eu não avanço. Toda a questão da fé significa enxergar o que é bom e assimilar o que é bom. Isso é confiar, porque Deus é bom. A bondade é a expressão divina. Assimilar isso. É essa energia que instintivamente me leva a conhecer e abandonar práticas que não são construtivas, o mal. Fé é isso, é refletir o bem. Então por que eu não tenho fé? Não quero completar a frase. Mas porque nós não refletimos bem. Só isso. Só isso. Vou pegar exemplos de espíritos com essa consciência de viver o bem, ainda que contrariamente a tudo aquilo que está à sua volta. Ele vive no bem, faz o bem, espelha o bem. Gente, é outra sintonia. Mas ele não vive para o mundo. Claro que não. Vai viver para o mundo por quê? Se ele só passa pelo mundo. Como nós não temos essa capacidade, então para nós a postura do cara é meio de louco, não tem muito sentido, é um comportamento que imagina que eu não deu tempo para isso agora. Claro, também ninguém te cobra o tempo. Só que o tempo perdido é um tempo que depois, mais tarde, a gente certamente se lamentará. Hoje a gente vai terminar nossa conversa justamente em cima disso. E todas essas questões têm a ver exatamente com esse ponto aqui. De eu aproveitar
enquanto tenho condições de avançar. Ver o lado bom. Vendo o lado bom, eu espelho o bem. O bem é Deus, que instintivamente dota minha alma com essa energia que é de ver isto. E isso que para Emmanuel é a fé. A energia que reflete o bem. Completamente diferente da pergunta da Ipsos para as pessoas, né? Os comentários da publicação da pesquisa, eu adoro ver comentários, eu não tenho tempo para ver, mas eu gosto de dar uma sabiada, porque revela-se o nível da pessoa que está ali acompanhando, né? Mas algumas coisas são postas, mas e por que no Brasil se mata tanto? Uma pessoa perguntou lá. Por que tem tanto pobre no Brasil? Então, as pessoas que foram comentando a pesquisa vão pondo isso. E, na verdade, ela serve meio de grilo falante para todos nós. Lógico, tem aqueles que vêm, não, é a honra e glória do Deus. Tem tudo isso. Mas você vê então o sujeito e fala assim, olha o contrassenso. Um país que diz acreditar em Deus, né, é o país que mais acredita em Deus. E a pesquisa botou Deus em letra minúscula. Não botou em letra maiúscula. Para não criar nenhum tipo de coisa. Se tem algum Deus, eu tenho. Então, é um país que todo mundo diz que acredita em Deus. Mesmo que seja num Deus que é 3 em 1. Meu Deus. Aí já complica. Né? 3 em 1. É esse que eu acredito. Você não acredita nisso, Nazil? Não. Olha para mim com aquela cara assim, se eu pudesse, queimava. O capítulo aqui, esse capítulo velho, em vários parágrafos tem a palavra bem. Tá? Me chamou a atenção aqui um parágrafo, a pergunta é, o bem é eterno? É, porque o bem é Deus. O bem... As pessoas às vezes não deixam fazer valer a ideia de que ele é eterno. Ela vacila. Nós não somos eternos. Nós somos imortais. Deus é eterno. Porque ele precede a criação de tudo. Ele é eterno. Tudo mais é criado. Então, tudo mais goza, a partir do princípio inteligente, de imortalidade. O princípio material, não. O princípio material desaparece. Quanto tempo dura uma barra de ferro? Não sei, mas ela desaparece. Os átomos voltarão à forma original. Aliás, tudo à nossa volta fisicamente demonstra a presença da partícula que se associa a depender de condições próprias, no caso da Terra, para permitir o surgimento de coisas que estão à nossa volta. Mas no limite é uma partícula. Já já nós vamos falar ele vai fazer menção expressa ao pai da ciência moderna, né? E aí nós vamos perceber exatamente essa preocupação. O que está à nossa volta vai desaparecer. Aliás, até a nossa volta espiritual aqui, o que está ligado ao nosso espírito vai desaparecer. Desaparece. A matéria desaparece. Ela some. O princípio inteligente, nunca. Nunca. Ele é criado e é imortal. Mas ele é criado. Como ele é criado, esquece. Não temos. Não dá. Ninguém nem se atreveu a falar isso. Né? Numa pergunta mais simples, onde há assinalação do espírito, eles disseram, esquece.
E o espírito já é um princípio inteligente evoluído. Não. Tem coisas que são interditas. Nesse momento, na nossa atual condição evolutiva, são interditas. Vai chegar um momento que nós vamos entender isso? Óbvio. É óbvio. Até porque isso faz parte de entender as coisas. Então nós vamos entender. Vai chegar um momento que nós vamos. Quando é esse momento? Não sei. Agora, o legal é ter essa segurança que isso tudo passa. E é aqui que a gente então percebe que fé mesmo é uma coisa complicada do sujeito dizer que tem, porque ele vacila na certeza que nasce junto com ele, a certeza de que ele é fruto de um Criador. A gente vacila nisso, é por isso que falta fé. É raciocinada. A raciocinada é a que vem depois. Por que Kardec chama atenção para a raciocinada? Porque a raciocinada é aquela que esquece as imagens, esquece os ritos, ela passa a falar a razão. Então, eu sou mais que o corpo. Isso é falar a razão. Mas o sujeito vem no centro e se acha o quê? O corpo. Eu sou o corpo. Quando eu for espírito, né? E a gente não tem o que falar. O meu futuro. Que futuro? Você acha que tem futuro? Eu acho, Nazil, futuro não existe futuro, só existe presente. Futuro é uma condição da matéria. Você não é matéria. Não consigo pensar. Tudo bem. É uma questão de cada um, mas não tem futuro, tem sempre presente. Vocês acham que se a gente desencarnar agora, nós vamos ser o quê? O que nós somos nesse momento. E qual é o nosso futuro? É continuar a ser assim, princípio, processo de construção, de evolução. É isso que balança. Porque o cara, não, eu vou para um lugar. Não vai para lugar nenhum, irmão. Fica frio, tu fica. Você é. Pronto. Mas a gente percebe a fé cega ainda, muito praticada. Muito. Às vezes não admitida, mas praticada. Então, o tempo todo. É essa que o religioso explora. Mas o religioso é um tremendo de um equivocado. Porque explorar a fé do outro é algo complicadíssimo. Imagina explorar a fé de alguém. Viver às custas de outros. Vocês vivem vendo falar isso. O religioso sincero jamais poderia viver às custas do servo, da pessoa da igreja, que vai na igreja e dá o dinheirinho ali. É para pagar a vida do pastor. Né? Do padre. Do médium espírita. Do palestrante espírita. Paga diária, paga o transporte. Eu vou dar palestra, mas olha, eu preciso disso, daquilo outro. Não se cobra ingresso. Isso. Só as despesas. E aí o cara diz, eu precisei alugar o carro. Eu aluguei o carro. Tem mais o combustível, tem mais o jantar, a venda dos livros, o hotel, mas eu fui de graça. Para fazer o quê? Sabe? Vocês percebem como é complicado? Porque o sujeito tem uma informação, aí quando o pobrezinho do Chico ia de busão, ia no avião, que quase deu aquele problema todo. Nossa, é o jeito que o cara vai. Fazer o quê? Também ele perguntava, o que eu vou fazer lá? Você vai falar alguma coisa, mas eu não falo.
É um espírito que fala quando fala. Ele se apagou tanto. Só ele, então você estava lá, olha, o Emmanuel está dizendo aqui tal coisa, o André Luiz sugeriu tal coisa, e você? Eu estou na minha. Estou na minha. Vamos para a próxima? Porque essa já bagunçou, né? Calculo que vem agora. Depois, o pessoal que gosta de anotar, eu anotei separado aqui, porque tem uma mensagem do Demeuve, Revista Espírita, agosto de 1865. É no grupo espírita de Douai, ele dá uma mensagem chamada A Fé. Agosto de 1865. Depois a Dani também dá um jeito de passar a referência. Dani se vire. Ela acha que eu vim salvar o espírito dela assim, sem cobrar nada. Tá Não bom. é assim, não. Eu ajudo a salvar, mas tem custo. Tem cobrança, tem que ajudar. Coitada, ter tomado um chá de centro que acho que ela tinha desistido. E isso que eu ainda estou nativa, porque a hora que eu ficar na inatividade mesmo, ela separa. Né? E aí... Não, já assume bastante. Eu já disse para ela, eu tenho uma tarefa que eu tenho consciência que eu tenho que cumprir. E eu vou cumprir. Ponto. Eu vou fazer. Se ela produz efeito, meu espírito sabe disso. E ele me cobra. Faça. Pronto, vou fazer. E a coitada. Agosto Ela não, de sorte, 65. Coitada, sabe? Agosto de 1865. 1865.1865. Eu não quero me alongar, mas só uma dúvida que eu tenho. Puxa. O mundo hoje está um pouco fora disso, mas é pensamento meu. Ele faz com que as pessoas caminhem para essa cegueira. Claro, claro. Quando você tem um progresso material, toda a ideia... Vamos pensar geral assim, para poder entender, Beto. Como o lado religioso insiste na cegueira para que aqueles que conduzem vivam bem, o conhecimento religioso não liberta, escraviza. Bom, acabou. Tá? Acabou. Então vamos no conhecimento científico, que é o outro lado. Ele é o que convence. Porque ele dá o quê? A facilidade da vida no mundo. É graças ao conhecimento científico que eu tenho, então, a tecnologia. Agora aí você descobre, mas o que está por trás dessa questão? Então, de eu conhecer. Você anda na rua e vê as pessoas assim. Elas detêm o que o conhecimento científico fornece, mas não tem capacidade nem para se desvincular dele. Então é uma multidão de autômatos, subempregados, cumprindo coisas assim, né? Se reclamava no passado de ter 8 horas de trabalho. Mas 8 horas de trabalho, precisava diminuir um pouco. Hoje o sujeito trabalha 24. 24 conectado. Eu vim para cá hoje com gente mandando e-mail, mandando WhatsApp. Sábado. Não, a pessoa precisa saber disso, nasceu e tal coisa, IBRPP. Sábado. Se eu fosse sabatista, eu estava desde as 6 da tarde de ontem até as 6 da tarde de hoje sem fazer nada. Não podia fazer. Não sou espírita, o nego abusa. Mas é a história de você ficar assim. Então o mundo é a luz para a mariposa. Aproxima muito, queima. A hora que apagar, acabou. Então a encarnação é bom, tem muita coisa, mas o espírito que ainda está na Terra, ele é extremamente limitado do ponto de vista evolutivo. Muito limitado.
E os saltos que nós demos foi porque veio gente para ajudar. Senão a gente não tinha saído do que é. O salto é de espírito que migrou para cá. Foram assim lá desde trás os capelinos. E por aí afora vem gente que de vez em quando dá um... Vambora. Porque na religião nós não saímos do que era lá atrás. A mesma coisa. O culto, a oferta, a vida do sacerdote, o sacerdote que explora, né? Do lado do templo de Jerusalém tinham as piscinas. Quem administrava as piscinas? Os sacerdotes. Porque a pessoa vinha do deserto, não podia entrar, ela tinha que fazer o quê? Se banhar. Quem eram os donos das piscinas? Os sacerdotes. Que também já vendiam as aves, os animais, para o sacrifício. Então essa de viver, por isso é que Jesus tinha aqueles elogios ótimos para eles. Raça de víbora, sepulcro caiado. Eu acho que hoje piorava um pouco. Fala, Carlinhos. Então, eu ia comentar que ali, tudo isso que você falou, a gente é preguiçoso. Bom, você quer ver? O trabalho é a próxima. Se nos propomos a retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade, a gerente do departamento, abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. É trabalho por alimento e não trabalhar para se alimentar. É a atividade que é o alimento. Tá? Aí ele faz uma crítica no passado, eu gosto só desse trechinho aqui. Os braços supostos livres para a inércia dourada. É assim que a gente vivia no passado. Os filósofos queriam que os escravos soubessem até as notas musicais, porque assim não tinha que fazer nada. Nada. Isso está num dos diálogos. Que bom se eles soubessem as notas. Não, a gente tem que parar que a nossa conversa, o nosso não fazer nada, para ficar tocando. E o bom é que tem alguém que faça. Gente, o sonho da pessoa é ter alguém que faça para ela. Mas é mesmo. Essa ideia preside a nossa vida. Aí ele diz assim: hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Então, o nosso espírito, sem o trabalho, dorme. Não faz nada. Sem o trabalho, dorme. Ele faz um comentário agora completamente separado. Ele pega uma situação que é super interessante. Porque ele comentou lá de quem gosta de viver às custas dos outros. Aí ele fala do usurário. É um negócio interessante. Ele cava, é um treco assim super pesado. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. E de repente ele põe a gente assim, o perigo do acumular. Eu vou acumular para que eu tenha bens, para que eu tenha... Nossa, é um negócio assim tão louco essa frase, que eu tenho ela marcada no livro, porque sai do nada, assim. Ele vem falando de quem gosta de viver, quem vivia às custas dos outros, e de repente ele fala do usurário.
Sujeito que acumula para poder ter, para poder... Então, cuidado. Ele vai cavar para si mesmo o imobilismo tal. Segue. Não vale, contudo, agir por agir. Então, você vai trabalhar, mas agir por agir? As regiões infernais vibram repletas de movimento. Então, se é agir por agir, nas zonas purgatoriais, as zonas inferiores, está cheio de gente nativa. Além do trabalho, obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Essa é a primeira figura de trabalho que ele apresenta. São 3. Trabalho, obrigação, trabalho, ação, trabalho, serviço. São as 3 que ele apresenta para nós. E a gente acha que é só trabalho. Trabalho, obrigação, trabalho, ação e trabalho, serviço. O trabalho, obrigação é esse, tá? Mas é preciso ter o prazer de servir. E o trabalho, ação, está lá embaixo. Transforma o ambiente. E o trabalho, serviço, transforma o homem. Transforma o homem. São os 3 trabalhos que ele destaca, para depois dizer para nós: as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas elas são do mundo. A prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, é uma influência do bem eterno. Do bem eterno. É uma influência que, aliás, distribui. Ele tinha dito num parágrafo anterior aqui que tudo que a gente tem aqui é de graça. Olha, você tem os princípios solares, a água, os nutrientes da atmosfera, que você não precisa fazer nada. Está aí. Deus concede às criaturas isso, na estrutura material do mundo. Está tudo aí, à disposição. O que a gente tem feito é destruir isso. Isso nós temos feito. Mas está aí, está tudo à disposição. Imagina um copo d'água, não tem que fazer assim mais o ar. Né? Quantos litros de ar nossos corpos usam, mas isso tudo também é do mundo. O espírito não está nesse campo de precisar. O corpo precisa. Então, se o corpo precisa, tem. Ele diz, depois da bondade celestial: a maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, quer dizer, sem obrigação de ajudar, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma e entrando em sintonia com a vida abundante. Os círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve vai cada vez mais à frente, reproduzindo dentro de si as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda a parte. É fenomenal. Como fenomenal também, não vou ter muito tempo, mas tem uma página dele
Está no livro Ideal Espírita. Que poder de síntese. É bem rapidinho, acho que dá para passar para vocês. Chama Lei do Trabalho. É a lição 63 do livro Ideal Espírita. É um livro também que é fácil de achar. Olha a sequência. O verme aduba, a terra acalenta, o orvalho protege, o vento renova, a semente produz, o arado sulca, a enxada coopera, o tronco ampara, a flor embalsama, o fruto alimenta, a pedra segura, a fonte enriquece, o fio agasalha, a agulha compõe, a estrada aproxima, o sinal informa, a ponte reúne, a pena grava, o martelo afeiçoa, o serrote corrige, o teto recolhe, a mesa atende, o vaso auxilia, a lâmpada clareia, o leito socorre. A própria chama condicionada é a bênção da lareira doméstica, e a gota de veneno controlada a rigor é remédio que cura. Repare desse modo a lei do trabalho e da disciplina, funcionando junto de ti, através de fatos e coisas aparentemente sem importância. Tudo age, tudo obedece, tudo evolui, tudo responde, tudo serve. E sabendo que cada criatura deve ser útil, conforme as faculdades de que disponha, observa o que fazes com o tesouro das horas, porquanto o tempo chamado hoje é recurso em teu favor na contabilidade da vida, marcando-te acerto de contas para amanhã. Eu disse que tinha uma questão do tempo que queria trazer. Juntava lei do trabalho. A última é a associação. Agora a gente vai voltar lá no que nós começamos hoje, né? Porque a gente começou falando que a vontade consegue tudo, menos controlar aquilo que chega. Eu posso evitar que os meus departamentos entrem naquilo, mas não é uma tarefa fácil. E ele vai mostrar por que não é. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Então, nós todos estamos afinizados. Nós não conseguimos ter uma noção de como é que isso funciona. Agora, os espíritos que sabem que nós estamos separados do mundo, que é o real, né? Não é o contrário, tá bom? Tem muita gente que acha que aqui é que é o real e o espiritual, lá não. Lá é nós aqui. O mundo real está aqui, nossa volta. E nós estamos separados dele por uma vibração. E em termos, né? Nós temos compromisso aqui. Data de chegada e, segundo alguns, também a data de saída. É o tempo que a gente tem aqui, chegada e saída, para bem viver separado daquilo que é a realidade. Agora, na realidade, também a gente vai estar de acordo com a condição evolutiva. É por isso que o tempo daqui é importante, porque eu estou separado da minha real condição evolutiva, daqueles que estão associados comigo. O cinema mostrou isso várias vezes, de maneira assim a nos chocar. É o sujeito que desencarna e de repente é envolvido por uma nuvem e some, é absorvido por aquilo.
são as nossas afinizações. Eu não consigo fugir delas depois que tiver desencarnado. Encarnado ainda consigo dar uma... Mas desencarnado não. Brasil, o regime de comunhão, segundo o princípio da afinidade. Sim. Nós podemos, para viver em associação, vivermos em comunidade, em sociedade, comunhão, nós podemos eliminar, abandonar certas afinidades. É interessante para a evolução do espírito abandonarmos determinados grupos de afins que não seria bom para a nossa evolução. Eles não são afins. Se a gente conseguir manter o pensamento longe, nota 10. É isso aí. O corpo pode... É igual que você falou aquela vez lá na irmã Catarina, que falou assim, o ambiente aqui está pesado. O ambiente está pesado ou são os pensamentos? Os pensamentos. Isso aqui é físico. Não, o pensamento até não é físico. Agora, retrate. Agora, presta atenção. A afinidade é uma questão de sintonia. Lógico que se eu entro numa agremiação que bota fogo nas coisas, é bom que eu esteja longe dela. Sim. Tá? Se eu quero, não é? Agora, se eu estou longe dela, mas estou torcendo para que o fogo queime mesmo, eu só estou longe fisicamente. E como a nossa vida física é exceção, a regra é o espírito, é aí que está o vínculo. Primeiros capítulos de Os Mensageiros. Quando aqueles médiuns e as pessoas que ele vai observar começam dizendo que falharam. Para que bandas elas foram levadas, para que lugares eles foram levados. Por quê? Porque os seus pensamentos estavam ali. E o espírito não é um corpo. Ele é um corpo espiritual para viver na realidade espiritual, até não precisar mais de forma. Porém, é aquilo que ele pensa que o liga. Nós temos aqui um grupo que está a fim de estudo. Legal. Então a gente sai de casa, deixa uma série de compromissos, sabe que tem que abrir mão de outras coisas e vem. Tem um propósito superior. Mas esse mesmo propósito pode não ser superior. Então, se eu puder me afastar daqueles propósitos que não me conduzem a boas práticas enquanto encarnado, nota 10. Porém, a chave não está aí ainda. O que vincula o espírito é o que ele pensa, não o que ele fala. Eu acho que me permite me dar um testemunho. Ontem, sexta-feira, eu tenho o hábito de sexta-feira ir no Centro Alvorada, na Bela Vista, e lá a reunião começa por volta das 7h30. Só que eu estava na Vila Falcão e eu não queria ir para minha casa para depois ir lá às 7h30, eu estava na Falcão, no salão de cabelo, do barbeiro, do meu amigo. Eu estava esperando ali, passando o tempo para ir direto para a Bela Vista. E tinha umas pessoas conhecidas meu ali só falando palavrão. Palavrão de baixo calão. E eu ali para pensa, caramba, aqui eu quero ir para o centro, mas eu estou num ambiente onde as pessoas estão falando palavrão e são conhecidos meus. E aí eu fiquei na calçada, certo? Tentando desprender desta afinidade física, material com eles e elevar o meu pensamento, porque eu iria para um outro ambiente, certo? Aí está o interessante, porque eu ficava na calçada tentando me desvencilhar daquele ambiente ali, né? Aí ele falou assim, Maneira, você está desligadão aqui de nós? Eu falei, não, somos amigos, continuamos amigos, mas eu estou pensando em outra coisa, certo? Estou, né, com a minha afinidade pensando em outra coisa. Então, o pensamento, é isso. O pensamento é que vincula.
Então, quando nós nos despojarmos do corpo, todos os ambientes, todas as amizades, todos os lugares que o nosso corpo permitia que nós estivéssemos, eles desaparecerão da nossa rota de interesses. Até porque se eu voltar, eu serei um grande deslocado. E isso a gente ouve os espíritos narrarem o tempo todo. Eu volto para lá, ninguém me vê, ninguém me escuta, ninguém... Lógico, você já não está ali. Quer dizer, aí o que vai nos vincular? Os nossos pensamentos. É aquilo que nós temos como patrimônio espiritual. É por isso que ele vem recomendando: confia numa força maior que te criou. Trabalha como se você não tivesse, faça. Porque o que vai acontecer com a associação? Desde Demócrito, os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Para a ciência daquela época, isso é uma informação fantástica. Tanto que até hoje ainda se fala de estrutura mais ou menos pensando assim. Só que é cada vez menos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e vamos vendo, ele vai descrevendo, fala dos sóis, e cada dia a gente tem uma imagem mais bonita de outra coisa, e aí ele escreve assim. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe se assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensarmos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, vou voltar nos 4 verbos: sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de empatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quer dizer, se a minha vontade precisa ser a diretora, ela tem que trabalhar para não sofrer esse tipo de influenciação que não dá para fugir. Então ele vai começar a ensinar o caminho de... Agora a gente vai pegar a história da fé, do agir no bem. Ele vai mandar a gente voltar a energia para outro canto, para você sair. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem. Então, nossa, eu estou olhando, mas é só para criticar. Ele disse, não é. Não é. Presta bem atenção.
pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Vocês imaginam o poder de influenciação, então, que a tela tem? Deu já para parar para pensar no poder de influenciação que a tela tem? Ela é de tal forma que o sujeito não consegue mais viver sem ela. E eu acho que vai ser uma grela de uma crise de energia que vai tirar todo mundo da tomada. E aí vai dar início a uma nova fase. Porque enquanto estiver na tomada, esquece. Presta atenção. Quantos milhões de pessoas aderem a determinada coisa em fração de segundos? E o poder, né, Nazir? Mas, deixa eu fazer um parênteses. Mas substituir isso que está acontecendo por isso aqui que nós estamos fazendo? Você tem que sair daquilo. Porque aquilo não está levando a nada. Substituir com o quê? Com aquilo que eleva o seu pensamento. Por exemplo, eu pego a imagem ali de alguém que se arrebentou num acidente. Sim. E aí reproduzo. E passo para outro. E vai para outro. E vai para outro. E vai embora. Eu entrei numa zona de sintonia, numa mentalização, que para sair, como? Mas não é a tela do celular, é o conteúdo que se observa no Então, celular. mas o celular, ele torna O veículo- compartilhado aquilo que é o homem. Sim. O sujeito, por exemplo, quer ver a imagem da guerra, quer ver a imagem do estupro, quer ver a imagem do corpo, ele quer ver. Por que isso ele quer ver? Porque isso faz parte dele. Ele é o espírito que está ali sintonizando aquilo. E ele não vai conseguir fugir disso. O drama está aí. O Divaldo teve uma saída comigo que eu, assim, para mim foi uma profecia. Era 1991 aqui. Eu disse para ele: Divaldo, como é que a gente vai entender o anticristo? Essa imagem que sempre volta. Ele disse assim, na tela. Naquele momento, na tela, era a TV. E ele soltou na tela. Foi lá no Obeid Plaza, numa sessão de conversa pública, e eu fiz a pergunta para ele: como é que a gente trabalha essa história do anticristo? Ele disse: na tela. Anti-Jesus é a tela. Anti-Jesus é a tela. E é verdade. Porque tudo aquilo que você pensa de fazer, de ajudar, a tela te tira. Tem movimentos pela tela para ajudar, mas comparativamente ao para ajudar é muito insignificante. Insignificante. É o meio. É o meio. Mas o meio reproduz aquilo que está na cabeça do sujeito. Contaminou isso aí, né? Não tem como sair. Não tem como sair. E lógico, perdendo energia. 2 minutos eu termino. Olha que coisa louca que está escrito aqui agora. Depois que ele diz que a gente pratica a mesma coisa que censura nos outros. Toda a brecha de sombra. Essa frase é assustadora. Em nossa personalidade, retrata a sombra maior. Então, se eu abrir uma brecha
eu me sintonizei com uma maior. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim, agora ele retoma a fé, procurando incessantemente o bem. Olha o trabalho, ajudando e servindo. Olha a instrução e a educação, aprendendo. Olha a não associação, desculpando, e a divindade, amando, porque nessa atitude refletiremos a ideia de quem está na frente, colaborando com quem está atrás, os cultivadores da luz, resolvendo de volta à fé, com segurança, o nosso problema de companhia, a associação. Numa única frase, ele sintetiza tudo que ele falou até agora. Ele manda a gente ir para casa pensar. É bem lógico o raciocínio. Por isso é pensamento e sua vida. Cuidado onde você sintoniza. Porque a sua sintonia vai desencadear esse vínculo que não tem fim. E do qual você não sai. Se não estiver intimamente dentro. Isso aí. Recomendação do brilhe a vossa luz. Que ele usou quando falou de educação. Brilhe a vossa luz. Quer dizer, aprende você intimamente a crescer. Porque você tem coisas que não vai conseguir evitar. Para e pensa. Sim, mas faz um exame de consciência daqueles legal. Que é legal fazer exame de consciência. A gente repete a questão 919A, achando que aquilo que Santo Agostinho fazia é uma coisa que não nos obrigar. Para e pensa, quanto de nossas, eu não vou pedir pensamentos, eu vou falar de quanto de nossas ações refletem sintonias que nós mantemos pelo celular num dia. Quantas de nossas ações, não vou falar pensamento, você sem o celular um dia, quantas ações você reproduz aquilo que já viu ali, que nem sempre é construtivo. Porque o construtivo não nos atrai, dá sono. A gente começa um curso no centro, o nego não veio porque diz que sente sono. Lógico. Ele recebe contato com uma mensagem boa, como é que ele vai ficar? Se ele não está no bem. E quando é que a gente vai aderir ao bem? O dia que Jesus me salvar, isso não é penóia, isso é uma besteira. Que alguém te falou só para te vender a salvação. Dá para entender o jogo da salvação aí? A salvação é vendida graças à boa vida que você dá para quem te oferece a salvação. Chame-se ele padre, pastor, monge, expositor, quem você quiser. Você dá para ele a boa vida. Ele passa a existência na boa e te prometeu aquilo que seu esforço não fez você pensar. Nossa, Jesus veio chutar o balde de tudo isso. Gente, o negócio é outro. É outro. O reino não é daqui, vamos. Pensa, faz esse exame. Porque você vê uma bobagem e você reproduz e pensa.
Agora, eu nem vou falar no pensamento. Só para. Eu lembrei de Paulo de Tarso, que em Atos, ele fazia questão de onde ele passasse, e ele praticava o ofício de construir tendas. Para não ser um peso para os. Olha que interessante. Só para porque ele pregava, ele saiu para. Jesus não tinha nada. Quer dizer, é estar no mundo, são espíritos com outra característica. Mas nós precisamos sair da teia das encarnações. Que jeito? Sair disso? Só refletindo mais alto. E que jeito eu reflito mais alto? Eu não posso sair do mundo, porque essa é uma outra coisa que os espíritos sempre disseram. Você não tem que viver o mundo. A igreja vai dizer para você viver isolado, não falar, voto de pobreza, castidade. O espírito derruba tudo isso. Isso é tudo besteira. Tudo besteira. Você está no mundo. Agora você não pode ficar no mundo. É um grande desafio. É por isso que a mensagem espírita não colou ainda. Porque ela convida para uma coisa que os nossos espíritos não estão preparados. O Herculano estava certo, o espiritismo veio antes da hora. Por isso que eu fiz aquele comentário que nós somos preguiçosos. A maioria das pessoas que vem à casa espírita, ela vem em procura da cura. Ela quer ser curada, ela não quer fazer cura. É mais fácil. A gente vive e espera de alguém. Jesus não veio te salvar. Ah, ele vai salvar. Do quê? Ah, vai me levar para o reino dos céus. Para quê? Quer dizer, a pessoa não continua o raciocínio. Ela está ainda na fé cega. Mas sempre esperando, né? Não quer fazer por ela. A fé que aguarda o Salvador. Que não é meu. O Haroldo Dutra, numa das palestras dele, quase uma hora dele, fala assim, né? Ele começa a falar assim: salvar-se ou curar-se. Aí, quem quiser procurando no YouTube, salvar-se ou curar-se. Salvar o quê? Curar. Interessante. Eu vou fazer mais um depoimento. Eu estava agora, meia hora antes de vir para cá, na lanchonete de confiança da Vila Falcão. E deixei minha carteira em cima daquela mesinha ali, mas não estava comendo nada. Estava esperando a hora chegar para vir aqui às 3 horas. Você precisa começar a chegar. Vem direto, porque ele fica esperando para ir no centro, esperando para vir aqui. Vai lá, nós estamos esperando você para encerrar. Vamos lá.